como é que o Espírito Santo, pensa bem, tem um crente lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia e um crente lá na Igreja Batista da Redenção, um em cada igreja de vocês. E aí, um desses crentes resolve arranjar uma amante, ou um amante. Né? Continua na igreja, tudo direitinho, mas tem lá um amante, porque sabe como é que é, né? Burro amarrado também pasta. E o outro resolve virar traficante porque precisa pagar as contas tal, e tráfico dá dinheiro. O Espírito Santo faz o que com eles? Continua lá? O tema de hoje tem a ver com a ação do Espírito Santo que habita no crente, e esse crente comete pecados graves. O que o Espírito Santo faz? Abandona ou não? Vamos lá, eu peguei 2 crentes no bloco anterior. Vamos lá, pastor Leandro Quadros. Tem um crente lá na igreja, eu sou membro lá na Igreja Adventista, na mesma igreja que o senhor frequenta, estou lá. E eu resolvo que a minha vida está muito sem graça, e está mesmo, né? Aí eu arranjo uma amante. Né? Arranjo uma amante, mas eu continuo lá na igreja. Né? Ninguém descobre e tal, mas estou lá com a amante. Só Deus sabe disso e o Espírito Santo sabe disso também. E eu continuo. 1 ano, 2, 3, 5, 7. O Espírito Santo vai continuar comigo? Muito boa pergunta. Eu creio, reverendo, que sim. Eu não creio que o Espírito Santo abandone o crente por causa de pecados graves. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo um risco de o pecador, se ele continuar numa vida, não de pecador, porque todos seremos até a glorificação, mas se o cara continuar numa vida, diríamos assim, de pecadeiro, né, que faz do pecado um estilo de vida, ele pode correr o risco, não é, de Hebreus aqui, 3 verso 7, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui no verso 12 do capítulo 3 diz assim, tende cuidado, irmãos. Ou seja, temos que ter uma preocupação, né? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ou seja, é possível o cristão virar incrédulo, infelizmente. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, eu não creio que o Espírito abandone esse cristão em adultério. Agora, ele tem que ter um cuidado, tem que se apegar mais ao Espírito, né? Para ele abandonar esse pecado, para não acontecer de ele endurecer o coração e começar a achar que tudo é normal e virar um pecadeiro. Quer dizer, né? No caso, eu estou lá. Eu passo os anos, continuo frequentando a igreja, não caiu nenhum raio na minha cabeça, né? Não perdi o emprego, sei lá. Enfim, não fiquei doente. Então, Deus entende minha situação e eu toco o barco. Aí, pastor, ele está... Eu creio que ele está, assim, atrapalhando a influência do Espírito dele. Porque um cristão, ele tem que ter um conhecimento, né, bíblico de que, óbvio, homem é homem. Homem é pecador mesmo. Gosta de... Qual é o homem que não gosta de mulher? Gosta. Agora, ao mesmo tempo, ele tem a consciência. Não posso ficar enganando a minha mulher. O Espírito vai estar lá martelando nele. Eu não creio que o Espírito abandone. Agora, ele tem que ter um certo cuidado para não chegar no momento de endurecimento. Que, óbvio, esse endurecimento é só o Espírito que pode dizer quando vocês não temos como fazer isso. Não? O senhor concorda com ele? Concordo, com exceção de que, nesse caso, ele disciplina o filho a quem ama, não tira o espírito do filho a quem ama. Então tá bom, vocês responderam a mesma coisa. Então vamos lá, vamos para o segundo caso. Então sou eu, estou lá na Igreja Adventista, aí eu resolvo que o problema da minha vida é falta de dinheiro. O que é que dá dinheiro? Droga. Então eu vou virar um traficante. E como ninguém vai desconfiar de mim, porque eu estou na igreja, sou bonitinho, tal, né? Frequento a igreja certinho, guardo todos os mandamentos, tarará, né? Vai ser uma ótima cobertura para o meu tráfico. Credo, que ideia que eu estou dando. O senhor não vai dizer para mim que o Espírito Santo vai continuar comigo, né? Boa sua pergunta. Eu creio, reverendo, que o Espírito Santo continuará assim atuando nesse traficante para ele deixar as drogas. Agora eu creio o seguinte, que ele pode chegar num endurecimento, porque o que acontece? Nós temos que nos perguntar o seguinte, será que o cara que chega num nível de endurecimento, ele pode ir para o céu?
ser um arrependimento? Eu não vejo como. Né? Então, mesmo que o Espírito continue atuando em mim para eu me arrepender e não queira me abandonar, se eu faço o que diz lá Hebreus 3, 12 a 15, né? Endureço o meu coração, eu posso ir para o céu com um coração duro? Não posso, eu tenho que permitir que o Espírito o amoleça. Agora, eu vejo uma advertência de Cristo que é muito séria, por exemplo, esse caso do traficante, né? O cristão que quer se tornar um traficante. Aqui em Apocalipse 3, há uma mensagem para a igreja do período de Laodiceia. E nesta mensagem, Jesus Cristo diz assim, a partir do verso 15, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, ou seja, é aquele cristão meia boca, né? Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não consigo ver uma segurança eterna nesse texto para esse traficante se ele continuar endurecendo seu coração. Agora, se ele permitir que o Espírito atue, aí vai se cumprir aqui, ó, o que diz o verso 16, o 17, ó. Não, na verdade o verso 18, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E ao verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Então eu creio que o Espírito atua nele para ele se arrepender. Agora é o detalhe. E se ele morre hoje endurecido, Deus não vai poder levá-lo para o céu pelo colarinho, se ele não quiser. Pastor Leandro, o senhor disse que o Espírito Santo não se retira, nem do amante, do cara que arranja amante, nem do cara que resolve virar traficante e vai trabalhando nele. Nesse meio tempo, vamos supor que esse processo dure anos, o Espírito Santo vai conviver com o pecado sistemático? Boa sua pergunta. O Espírito Santo, reverendo, mesmo não convivendo com o pecado sistemático, ele quer conviver com o pecador. Ele quer ajudar o pecador a mudar. Agora, o que eu bato nessa tecla é isso, né? Se o indivíduo quer continuar endurecendo o coração, ele está pedindo licença ao Espírito Santo. Né? Ele está pedindo licença ao Espírito Santo. Tu está atuando na minha vida, mas eu não estou muito afim disso. Ele vai desistir? Não. Agora, é perigoso o indivíduo chegar num endurecimento tão grande que ele não escute mais a voz do Espírito para o arrependimento. Porque se não houvesse essa possibilidade de o cristão endurecer, se afastar do Espírito, né? Por exemplo, 1 Coríntios 10, 12 perderia o sentido, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Eu não tenho dúvida alguma de que a obra que Deus começou vai se cumprir no cristão. Que o pecador que se arrepende e volta, até o filho pródigo aí, né, não tem problema. O problema é o pecador que morre nessa situação. Esse é o problema, reverendo. Por exemplo, eu creio muito na volta de Cristo, né? Por isso que o nome da minha igreja é Igreja Adventista, creio no segundo advento. Agora, eu sou um pecador. Agora, digamos que hoje eu sou um pecadeiro. E estou dizendo para o Espírito, eu não quero. Aí eu saio daqui e me acidento e morro, sendo um pecadeiro que não quis mais a graça. Deus não vai poder me levar para o céu, para o colarinho. Agora, se eu saio daqui, mesmo tendo uma vida de pecado, sou um pecador, mas eu estou lutando com Deus, eu estou deixando o Espírito atuar em mim, eu não venci totalmente, a graça de Cristo me coloca no céu. Qual é o ponto que divide o pecador do pecadeiro? Eu creio, reverendo pastor, que é fazer daquilo um estilo de vida, viver como se está tudo bem, e não quero mais saber da graça mesmo. Quem pode definir muito isso é Deus. Eu faço essa diferença assim, pecador todos nós somos. Eu peco, o pastor peca, o reverendo peca, só que nós não queremos fazer de um pecado um estilo de vida. A gente peca, mas é porque essa natureza é uma desgraça. Agora o pecadeiro não, ele não está nem aí, ele peca, nem precisa ser tentado, diríamos assim, ele já está pecando. E não é o nosso caso, eu não creio que o cristão é um pecadeiro, a não ser que ele queira, né?